Obrigado. Queria convidar os irmãos a abrirem Mateus 5, versículo 1. Nós vamos... Obrigado, meu irmão. Vamos continuar hoje a exposição das bem-aventuranças. E eu queria convidar os irmãos a estarmos em espírito de oração. Mateus 5, verso 1. A Bíblia diz assim: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte, e assentando-se os seus discípulos, aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Só até aqui. Queria convidar os irmãos a orarmos mais um pouco. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Santo Deus, nós estamos tão aflitos e sobrecarregados, Pai, mas nós apresentamos a Ti nessa noite tudo que nos deixa ansiosos, preocupados, aflitos. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, este estudo bíblico e apresentamos diante de Ti a vida de cada pequenino que está aqui nesta noite, a começar de mim, Pai Santo, que precisa de uma palavra, Senhor, que precisa, Senhor, de um recomeço, que precisa restaurar a comunhão contigo, Pai Santo. Ó Senhor Jesus Cristo, nós precisamos somente de Ti nessa noite, meu Pai, da Tua presença, do Teu toque, Senhor. Em nome de Jesus, nos concede graça nessa noite, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo, Pai. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos. Nós vamos falar hoje sobre o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é um dos sermões mais conhecidos do Senhor Jesus Cristo, pois nele nós temos um compêndio, nós temos um resumo de toda a vontade de Deus revelada ao seu povo nessa terra. Amém. Deus, Ele tem uma vontade revelada, e essa vontade, ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, que assim como os céus, eles são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus mais altos do que os nossos caminhos. Amém. Por isso que a Bíblia vai nos mostrar aqui um caminho sobremodo excelente, que é o caminho da obediência aos preceitos de Deus, o caminho do amor a Deus sobre todas as coisas. Todo o alvo do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, é mostrar que na qualidade de cristãos, nós estamos sempre na presença de Deus. E que, como está lá em 1 Samuel 16, 7, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Amém. O Senhor vê o coração. Amém. E aqui, na primeira porção do sermão, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele vendo multidões, Ele já havia iniciado o seu ministério, Ele estava seguindo por grandes multidões, e Ele sobe a um monte, mostrando que aquilo que Ele ensina, Ele não deixa de cumprir, mas Ele cumpre na nossa frente. Ele vai na nossa frente para nos preparar moradas. Como Ele disse lá em João 14, o coração dos seus discípulos estavam aflitos, perturbados, porque eles sabiam que Jesus estava à sombra da cruz, eles sabiam que Jesus estava à sombra do Calvário. Então Jesus Cristo, na última ceia, Ele entoa um hino na presença dos seus discípulos, num momento de grande aflição, antes de ser levado ao Getsemane. Ele olha para os seus discípulos, e Ele, sabendo da aflição dos seus discípulos, Ele estava debaixo do momento mais difícil da sua vida, mas Ele não se preocupa com ele. Ele se preocupa com os seus discípulos. E Ele olha para eles e diz: não se turbe os vossos corações. O que é um coração turbado? É um coração aflito. E por que o coração dos discípulos estavam aflitos?
Porque Jesus estava prestes a partir. Porque Jesus estava prestes a morrer numa cruz. Mas ele disse: calma, não se desespere, não se turbe o vosso coração, aquiete a sua alma. Como, Jesus, eu vou aquietar minha alma diante de uma tempestade tão grande? Tudo está desmoronando. Credes em Deus, credes também em mim. Tire o olhar da circunstância, ponha seu olhar em Deus, ponha seu olhar no Filho de Deus, em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Creia que Deus existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo. E ele disse: porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas eu vou na frente fazer o quê? Preparar-vos um lugar, para que quando eu vier, quando eu voltar, eu leve vocês para perto de mim mesmo. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, não sabemos o caminho para a casa do Pai. Jesus respondeu: eu sou. Ou seja, ele é o próprio Deus. A pessoa dele é o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Então aqui Jesus sobe o monte, seguindo o caminho que ele nos chama a seguir. Ele vai na nossa frente preparar-nos moradas. Ele caminha conosco. Ele vai na nossa frente. Ele é o nosso Emanuel, Deus conosco. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele disse lá em Isaías 43, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Por quê? Porque ele vai caminhar conosco. Como ele caminhou com Sadraque, Mesaque e Abidnego, a sua companhia nunca vai nos abandonar. Por isso que ele vai na nossa frente, ele sobe o monte da dificuldade, ele sobe o monte que todo cristão deve subir, a escada de Jacó, e assentando-se, Jesus se assenta como um mestre, como o próprio Deus. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então perceba que havia uma grande multidão e haviam os discípulos de Jesus Cristo. Quem estava perto de Jesus? Os seus discípulos. Por isso que a maior preciosidade que o homem pode ter nessa vida é a proximidade de Jesus Cristo. E este é o coração da primeira das bem-aventuranças. Versículo 2: e Jesus abrindo a boca. Essa era uma forma que queria dizer assim, que Jesus queria ensinar para que todos ouvissem a sua voz. Ele abriu a sua boca de forma veemente. Ele queria que todos ouvissem a sua pregação, pois ele mesmo sabia o que Paulo disse pelo Espírito dele, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação de quem? De Jesus Cristo. Você quer ter fé? Corra para a palavra de Deus. Se você está doente, você precisa de remédio. Se você está ansioso, você precisa de fé. Se você está preocupado, você precisa de fé. Se você está se sentindo culpado, você precisa de fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Por isso que ele diz aqui: e Jesus abrindo a boca. Mas aqui Jesus nos ensina uma lição primorosa, irmãos. Que todo homem seja apto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O irmão Quinho sempre tem nos ensinado que Deus nos deu uma mensagem por intermédio da máscara que estamos usando. A máscara, ela tapa a boca e ela chama a atenção nos ouvidos, para mostrar que na presença de Deus é melhor a gente ouvir mais e falar menos. Como disse nosso amado irmão João, que trouxe uma doutrina bíblica: quem fala menos,
peca menos. A Bíblia diz em Provérbios 13:3 que o que muito abre a sua boca traz angústia à sua própria alma. A Bíblia diz em Provérbios 18:21 que a vida e a morte está no poder da língua e os que bem a utilizam exercem do seu fruto. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, que aquele que domina a sua língua chega a ser comparado a um varão perfeito, porque ele compara a língua com o leme de um navio, que dirige todo o curso do navio, e ele compara a língua com o freio do cavalo, que dá todo o destino que o cavalo vai dar. Então em Tiago 3 ele vai dizer, cuidado, esse pequeno órgão, chamado língua, pode incendiar o inferno. Porque Jesus Cristo disse em Mateus 12:37, que pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados. Por quê? Porque de toda palavra frívola que dissermos, vamos ter que dar conta no dia do juízo. E as palavras existem para revelar o estado do coração. Quando você está com febre, por que você usa o termômetro? Para medir a temperatura. As palavras são um termômetro do estado do coração. Jesus disse que a boca fala que o coração está cheio. Então, Jesus aqui nos ensina que ele abre a boca, e da boca de Jesus o que saía? Ensinos preciosos. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios 4:29. O que é uma palavra torpe? É uma palavra que não edifica. A Bíblia diz, saia da vossa boca a palavra que promova graça e edificação naqueles que a ouvem. Ou seja, antes de abrir a boca, nós temos que orar para que a mesma graça que nos alcançou, alcance aqueles que nos ouvem. A Bíblia diz em Colossenses 4, que a nossa palavra deve ser temperada. O que é uma palavra temperada? É uma palavra que não fica nem aquém, nem fica além do que Deus mandou dizer. A palavra temperada, nós só podemos afirmar aquilo que a Bíblia afirma. Se nós deixarmos de falar o que Deus disse na Bíblia, perdeu o tempero. E se nós falarmos algo que está além da Bíblia, também perdeu o tempero. Apocalipse 22, a Bíblia termina da seguinte forma: e aquele que acrescentar ou tirar um tio ou uma vírgula deste livro, receberá todos os flagelos deste livro. A nossa autoridade está debaixo da autoridade da Bíblia. Está escrito. Ninguém tem mais autoridade como os profetas do Antigo Testamento de dizer, assim diz o Senhor, sem a Bíblia. Não existe mais revelação particular. Toda a revelação agora está nos 66 livros da Bíblia. O próprio Jesus escolheu vencer Satanás dizendo, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. A palavra de Deus é que deve encher os nossos corações. Eu queria passar, irmãos, uma tarefa para mim e para vocês nessa noite. Meditar no Salmo 119. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Charles Spurgeon disse de ouro, onde você aprende uma língua maravilhosa, a língua da Bíblia. O Salmo 119 é um banquete onde o salmista Davi, ele diz que todas as respostas que o homem precisa se encontram na palavra de Deus. O Salmo 119 é um convite a se apaixonar pela Bíblia. Ele vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e que luz para o nosso caminho é a palavra. Ele vai dizer de que maneira poderá o jovem manter pura a sua conduta. Como pode um jovem, Henrique, ser puro e santo no mundo ímpio? Ele vai dizer lá, Salmo 119, verso 9, observando de acordo a tua palavra. Ele vai dizer lá no Salmo 119, olhe,
Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me, Senhor, no teu caminho. Ele vai dizer lá no Salmo 119, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Ele vai dizer no Salmo 119 que em toda a perfeição o salmista viu limites, mas o teu mandamento, Senhor, é amplíssimo. Ele vai dizer, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. O Salmo 119 é uma pérola, irmãos, que mostra que para toda aflição que você passar, a Bíblia tem uma resposta exata para te dar. É como quando você está passando por um problema e você abre a Bíblia e o Espírito Santo enche o seu coração e diz, esse texto foi escrito exatamente para você. Esse é o remédio do cristão. Você está passando por angústia, você precisa o quê? De Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que o Salmo 19, ele traz verdades preciosas. Quando você está com depressão, o Salmo 119 diz assim, a minha alma está pegada ao pó, depressão, angústia, aflição. Aí o Salmo 119 traz um clarão, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Ou seja, o que é que vai me dar vida quando a minha alma estiver apegada ao pó? A palavra de Deus. Jesus Cristo disse, a carne para nada se aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Por isso, irmãos, Jesus abre a boca e ensina, dizendo, nós precisamos, irmãos, aprender de Jesus com o nosso coração, pois o mundo não tem nada a nos ensinar, o mundo só ensina a maldade. A Bíblia diz que por se multiplicar a maldade no mundo, o amor de muitos se esfriaria. O mundo só ensina a perversidade, os homens só ensinam coisas más, mas Jesus ensina para a gente tudo de bom. Jesus ensina a gente a amar, a perdoar. Jesus ensina a gente a juntar tesouros no céu. Jesus ensina a gente a orar sem cessar e vigiar. Jesus ensina a gente a como viver uma vida que agrade a Deus neste mundo. Jesus tem ensinos preciosos para as nossas almas. Que o povo de Deus é um povo que tem a sua felicidade baseada inteiramente em um bem-estar espiritual que está alicerçado na aprovação de Deus por meio da fé. A ideia dos bem-aventurados não é que eles vivem uma vida de sonhos nessa terra, é que eles vivem uma vida reta aos olhos de Deus. Quer ver um bem-aventurado? Jó. Jó era bem-aventurado. O próprio Deus disse que ele era bem-aventurado. Qual é o testemunho de Deus acerca de Jó? Ele é reto, ele é íntegro, ele é temente a Deus e ele se desvia do mal. E o que aconteceu com o bem-aventurado Jó? Tem igrejas que pregam assim, olhe varão, quando você estiver na posição, tudo vai dar certo na sua vida. Aí você olha para mim, porque Deus disse que ninguém na terra estava na posição como ele. Observaste meu servo Jó? Ninguém, Deus está dizendo, não é um profeta, não é um varão, é Deus. Ninguém há na terra semelhante a ele. Meu servo, meu bem-aventurado, Jó. Por quê? Ele é reto. A vida dele é reta. Ele não está andando em caminhos retilíneos. Ele é reto, ele não tem curvas. A vida dele é reta. Ele é íntegro. Ele é uma coisa em casa, ele é uma coisa no trabalho, ele é uma coisa na fazenda, ele é uma coisa na frente dos filhos, ele é a mesma pessoa no seu quarto em secreto. Jó, ele está sempre na presença de Deus, ele é íntegro. Deus disse, meu servo Jó é íntegro. Deus disse, meu servo Jó é temente a Deus. Ele me teme, ele me respeita, ele me
do livro de Jó, Jó dizia: se porventura meus filhos pecaram contra o Senhor, eu vou oferecer sacrifícios ao Senhor, para que Deus perdoe o pecado deles. Jó se preocupava com a comunhão com Deus que os seus filhos tinham. Ele se desvia do mal. Deus disse: ele se desvia do mal. Ele foge da tentação. Não me deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É o caráter de Jó. Ele era um bem-aventurado. Mas a bem-aventurança de Jó não livrou Jó dos problemas dessa vida. Porque no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás, o invejoso, o acusador dos irmãos, o adversário, foi até lá a presença de Deus. E o próprio Deus, quando viu aquele anjo caído, cheio de inveja no coração, disse: observaste meu servo Jó, Satanás? Ele é reto, ele é íntegro, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal. Também o Senhor protege ele, o Senhor enche ele de bens, por isso que ele te adora. Os bens dele prosperam na terra. Toca no que ele tem e você vai ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Deus disse: então tá bom, vai lá, faz o seu dever, está liberado. E a Bíblia diz que um dia o mensageiro chega para Jó e diz: Jó, fogo de Deus caiu do céu e todos os seus bens foram queimados. Tem uma notícia para dizer, Jó: você era o mais rico, agora você é o mais pobre. Depois chegou outro mensageiro: Jó, os sabeus invadiram a sua fazenda e mataram ao fio da espada seus 10 filhos, Jó. E a Bíblia diz que Jó, de forma mansa, essa é a bem-aventurança. É como nós reagimos às intempéries da vida. Jó não tirou do seu coração murmuração. Jó não tirou do seu coração lamento. A Bíblia diz que ele se retirou, raspou a sua cabeça, se vestiu com pano de saco e adorou ao Senhor. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu 10 filhos, riquezas, agora o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou contra Deus, nem atribuiu a ele revés algum. E depois, Satanás vai de novo e convence a Deus para tirar de Jó a sua própria saúde. O mesmo diálogo acontece, a mesma reunião no céu acontece, e Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó. E do dia para a noite, o bem-aventurado Jó ficou leproso, perdeu toda a sua saúde, quase toda a sua saúde. A Bíblia diz que ele se rapava com caco de telha, tanto era a dor de Jó, tanto sangue, tanto pus. Ele se rapava com caco de telha, e a esposa de Jó olhou para aquele homem pobre, sofrido, sem filhos, sem dinheiro. E a esposa de Jó olhou assim para Jó e disse: isso é tempo de pensar em igreja, rapaz? Isso é tempo de pensar em Deus? Isso é tempo de pensar em Jesus? Ainda conservas a tua integridade? Perceba, a esposa de Jó estava falando contra Jó, mas ao mesmo tempo ela estava reconhecendo que Deus era na vida de Jó. Olha o que ela disse: ainda conservas a tua integridade, Jó? Jó, é tempo de você ser íntegro. Agora é tempo de você se preocupar com a reconstrução dos seus bens,
com a reconstrução da sua família. É tempo de você ser íntegro diante do seu Deus. É tempo de você buscar ser fiel à aliança com o seu Deus. Como é que Jó reage? Ela diz, antes disso ela diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. São pessoas que é o exemplo na igreja, para não achar que eu estou falando de alguém, é um exemplo na igreja, cristão, tanto masculino como feminino, do cristão pragmático. É como o segundo tipo de solo que Jesus disse na parábola. Ele ouve com alegria, mas quando vem o sol, é a semente que cai em solo. Ele recebe com alegria o evangelho, mas quando vem o calor da provação e a perseguição por causa da palavra, quando vem a primeira dificuldade, o que ele faz? O sol queima a flor, porque não tem raiz por causa do solo pedregoso. Jesus explica que a pessoa que ouve com alegria, mas quando vem as provações, ela se... A esposa de Jó foi o segundo tipo de solo da parábola do semeador. Ela se escandalizou. O que é isso? Que Deus é esse? Que faz isso com a gente? Esse é o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra? Jó disse, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Quer dizer que quando Deus deu 10 filhos, quando Deus fez a prosperidade chegar, quando Deus nos dava saúde e banquetes com a nossa família, Ele era bom e digno de ser adorado. Mas quando Deus tira tudo, quando Deus manda tempestades, Ele vai deixar de ser adorado em espírito e em verdade? De maneira nenhuma. Como uma louca falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó nem atribuiu a Deus revés algum. Aí a Bíblia diz que chegaram 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. Depois, lá no final, no capítulo 32, vai aparecer o 4º amigo, que é o mais jovem, chamado Eliú, que é o que vai dar os conselhos mais sábios a Jó. Mas os 3 primeiros amigos, eles batem o olho em Jó, e quando eles veem o sofrimento de Jó, a Bíblia diz que eles não conseguiram abrir a boca. Eles ficaram 7 dias lamentando pela dor de Jó. E Jó faz o seu lamento. No capítulo 3 ele diz, maldito o dia que eu nasci. Meu Deus, que dor. Jó estava sozinho, Jó estava cheio de feridas, Jó estava se rapando com o caco. E no capítulo 4 do livro de Jó, vai se desenrolar um grande diálogo, grandes poesias, grandes filosofias entre Jó, Bildade, Elifaz e Zofar, onde Jó vai ser acusado das mais perversas acusações, mostrando que o tolo calado se faz sábio. Os amigos de Jó abrem a boca e começam a acusar Jó. Ô Jó, você está sofrendo porque você fez coisa errada. Ô Jó, você está sofrendo porque você é um perverso. E Jó, de tanto tentar se defender e ver que não dava certo, no capítulo 19, ele para de se defender e ele diz: acabou. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele há de se levantar sobre a terra. E ainda que a minha carne apodreça e se desfaleça, eu verei a face de Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Que Jó estava dizendo: as acusações que me fazem, o meu Redentor está vivo e me justifica de todo o pecado. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Mas o que Deus faz com Jó, irmãos? Jó ainda tinha no seu coração, se você for ver, um resquício de orgulho.
E Deus, para nos levar para o céu, Ele tem que nos esvaziar. Jó conhecia a Deus de ouvir falar. O que acontece no livro de Jó? Depois que Eliú aparece e dá sábios conselhos a Jó, no capítulo 38, some os amigos de Jó de cena. E quem aparece? Deus. E Deus aparece a Jó e convence a Jó de ignorância. Por quê? Porque Jó estava questionando a Deus. E Deus faz a Jó 70 perguntas. Ele diz: Jó, cinge os lombos e eu falarei contigo. Ô Jó, pare de se justificar, pare de conversar com os homens, cinge os lombos, agora é você e Deus, agora sou eu e você, Jó. Cinge os lombos, eu vou conversar com você. E sabe o que Deus faz? 70 perguntas. Eu vou resumir as 70 perguntas. É como um pai querendo mostrar para o seu filho. É como um pai querendo mostrar para seu filho que ele tem mais experiência na vida. E Deus chega para Jó e diz: ô Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde é que você estava quando eu lancei as águas nos oceanos? Onde é que você estava, Jó, quando eu criei as estrelas e coloquei cada uma delas no seu devido lugar e chamei elas pelo nome? Ô Jó, onde é que você estava quando eu criei o sol, as estrelas? Ô Jó, onde é que você estava quando eu criei todas as criaturas da terra? Ô Jó, onde é que você estava quando eu criei você? E o que acontece com Jó? A grandeza de Deus vai mostrando a pequenez de Jó. E Jó vai se encolhendo, vai diminuindo, vai se esvaziando. E então Deus vai se tornando mais envolvente para Jó. É isso que é a pobreza de espírito. É Deus nos encolhendo para que Ele possa crescer na nossa vida. É Deus nos quebrando para que Ele possa nos refazer para a sua glória. É como uma vez um pastor contou: criança estava com seu pai e ela estava olhando para o céu com seu pai. Ela perguntou: papai, qual é o tamanho de Deus? E aí o pai dela respondeu: Deus é do tamanho daquele avião. E o avião no céu estava tão pequenininho passando, e ela olhando: é mesmo, papai, esse é o tamanho de Deus? Parece que ele é pequeno, Aí o pai pegou a criança, botou no carro, botou no veículo de transporte e levou até o aeroporto. Quando chegou no aeroporto, no saguão do aeroporto, ele mostrou: aqui o avião. Ela disse: papai, que avião enorme! Olhando da terra parecia um bonequinho. Aqui no aeroporto esse avião é gigante. E o pai disse: meu filho, o tamanho do avião não mudou. Foi você que estava distante dele para perceber a grandeza e o poder dele. Foi isso que Deus fez com Jó. Ô Jó, eu não mudei. Era você que estava distante de mim para não perceber a minha grandeza, o meu poder e o meu controle absoluto sobre toda a criação e sobre os mínimos detalhes da sua vida. Como foi que terminou o diálogo de Deus com Jó? Põe uma mão na minha boca. Eu falei do que não entendia. Senhor, me perdoa. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Meu Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó se arrependeu, Jó se abominou, Jó se humilhou. Por quê? Porque ele contemplou a Deus. Deus colocou Jó numa situação impossível de ser mudada, para que o coração dele fosse mudado e ele fosse purificado, porque felizes são os limpos de coração, eles verão a Deus. Então, o que é que Deus faz?
quando Jó se arrepende, quando Jó contempla a face de Deus, ele conhece a Deus agora face a face, não só de ouvir falar. Ele está leproso ainda. Ele está sem os 10 filhos ainda. Ele está sem os bens ainda. O que é que Deus faz com Jó? Deus faz Jó interceder pelos seus amigos que o acusaram. Jó ainda estava doente. Jó ainda estava leproso. Jó ainda estava pobre. Jó ainda estava sem o apoio da esposa. Mas ele mostrou que ele era o que Deus disse que ele era: reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele ora pelos 3 amigos. E o que Deus faz? Deus, através da oração de Jó, abençoa os amigos de Jó. Olha o que Jesus disse: abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não vos amaldiçoei. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: amem os seus amigos e odeiam os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, olha o que Jó fez: orem pelos seus inimigos, amem os seus inimigos, orem pelos que vos perseguem, porque Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Sede vós maduros. Foi o que Deus fez com Jó, amadureceu. Ao invés de guardar mágoa dos 3 amigos, ele orou pelos 3 amigos e Deus abençoou eles, e depois Deus abençoou a Jó. Do dia para a noite, Deus deu a Jó todos os seus bens de volta, toda a sua saúde de volta, e Deus deu para Jó o amor da sua esposa de volta, porque no casamento Deus não quer separação e divórcio. No casamento que Deus uniu, Ele quer arrependimento e reconciliação, porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. E a esposa de Jó volta para Jó, ou então faz as pazes com Jó, e eles têm mais 10 filhos. Deus deu a Jó as filhas mais bonitas do Oriente, deu bens para Jó, e a Bíblia diz que Jó morreu farto e velho em dias. Assim termina o livro de Jó, com uma imensa prosperidade. Mas a verdadeira prosperidade de Jó não eram os presentes de Deus, era a presença de Deus. A verdadeira prosperidade de Jó era onde ele está agora. É aonde ele está agora, no céu. Porque felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus esvaziou Jó para mostrar para Jó que o reino dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Felizes aqueles que choram, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Felizes aqueles que dependem de Deus para tudo e que têm anseio pela presença de Deus. Como é bom chorar, irmãos, no colo da pessoa certa. Como é bom chorar nos braços de Jesus. Tem um filme do apóstolo Pedro, o nome do ator é Omar Sharif, e esse filme é antigo. Esse ator era um senhor de idade, ele até já faleceu. E a parte mais bonita do filme de Pedro, que eu acho, é quando Pedro está com Jesus, quando Jesus restaura ele. E a cena do filme mostra Pedro, um senhor de idade, abraçando Jesus, no colo de Jesus, e chorando, chorando, chorando. E Jesus fazendo um carinho na cabeça de Pedro, e Pedro chorando, chorando, chorando. E aquele choro puro que lava a alma, que limpa o coração, que traz a presença de Deus. É esse choro bendito
daquele que se arrepende e vem a Jesus com coração quebrantado, porque sacrifícios agradáveis a Deus é um coração compungido e contrito. Eles serão consolados. Deus tem consolo para o seu povo. O povo de Deus é um povo sofrido, mas é um povo consolado, é um povo amado, é um povo abençoado, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É um povo eleito antes da fundação do mundo. É um povo que tem um preço que foi pago pelo Filho de Deus na cruz. Por isso que Deus aqui mostra a bem-aventurança de ser manso, de ser humilde, de ser puro de coração, a bem-aventurança da humildade. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que o Senhor Jesus quis dizer com essa bem-aventurança? Felizes os mansos. O que é ser manso? Em primeiro lugar, o que não é ser manso? Mansidão aqui não é uma característica natural, não é uma tendência do homem natural. Por exemplo, existem seres humanos, independente deles terem o Espírito Santo ou não, e se você já conviveu numa escola, numa faculdade, em um grupo social, quem já lidou com o ser humano, vai perceber uma coisa, que os seres humanos, mesmo sem terem o Espírito Santo, possuem temperamentos diferentes. Então, tem pessoa, por exemplo, você chega numa escola, tem aquele aluno que ele é nerdzinho, lembra que o pessoal chama de nerd? Aquele aluno que é nerd, ele tem um temperamento sempre quieto, ele não procura confusão com ninguém, ele faz o deverzinho de casa, ele obedece o professor, a professora, ele obedece ao pai e à mãe. Isso é uma bênção, isso é uma grande bênção. Ele não deveria sofrer chacota por isso, ele deveria ser parabenizado por isso, mas o mundo é tão ruim que quando um aluno se porta dessa forma, ele às vezes é rechaçado, ele é perseguido como nerd. Mas não, ele deveria ser elogiado. Parabéns, você está certo, você tem que ser um bom aluno mesmo, você tem que prestar atenção mesmo. Que bom que você está sendo dedicado, você está honrando o esforço do seu pai e da sua mãe para te colocar na escola. Poxa, que maravilha, que bom. Mas na mesma sala de aula tem outro aluno que é o capetinha, como algumas pessoas, né? E esse aqui que vos fala. Esses dias eu estava brincando com meu pai, peço aos irmãos que orem por ele, que ele está bem doentinho. E ele estava dizendo que lá em Macaúbas, no interior dele, quando ele era criança, ele mudou o relógio da escola, foi na igreja, convenceu a freira, ele disse que deu um doce para a freira, e subiu no último andar da igreja, e mudou o relógio da escola para a aula terminar mais cedo. Olha, que aluno, meu irmão. Então, os seres humanos têm esses temperamentos. Uma pessoa, às vezes, é mais brigona. Outra pessoa é mais retraída. Uma pessoa, muitas vezes, ela é extrovertida, desenvolvida, ela não tem vergonha. Outra pessoa já é tímida. E isso são características naturais, talentos naturais que todo ser humano tem. Então, talvez você olhe para uma pessoa que tem essa tendência natural de ser retraída, a pessoa que não quer confusão com ninguém, a pessoa que quer paz, a pessoa que, sabe, ela não quer nada com Jesus, mas ele também não quer confusão com ninguém. Ele quer viver em paz na sua vida mundana. Se você bater no carro dele, ele diz, vai em paz. Tem ímpio que é assim. Eu já conheci muitos ímpios altamente equilibrados. Mas o Senhor Jesus aqui não está dizendo que isso é uma bem-aventurança. Essa bem-aventurança aqui não é um equilíbrio natural. Não fala aqui de uma tendência natural daquele que é retraído, daquele que é quietinho, daquele que fala baixinho. Não. Quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos,
ele está falando de uma característica peculiar do povo santo, eleito, regenerado por Deus, que recebe o Espírito Santo de Deus. Essa mansidão aqui não é uma tendência natural, não é uma característica que carne e sangue podem produzir. Essa bem-aventurança é uma característica que o Espírito Santo produz. É o fruto do Espírito Santo. E qual é o fruto do Espírito Santo? Gálatas 5:22. É a evidência que alguém é de Deus e foi regenerado. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé ou a fidelidade, a mansidão. Olha onde está a mansidão: no fruto do Espírito. E o domínio próprio. Logo, quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, ele está dizendo, felizes aqueles não que dominam os outros, mas que são dominados pelo Espírito Santo de Deus. E não vos embriagueis com vinho, onde há contendas e dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Esses são os bem-aventurados, esses são os humildes, esses são os mansos. A mansidão aqui fala de um autocontrole assegurado pelo poder do Espírito Santo. A mansidão aqui está falando da forma como reagimos às ordens de Deus, da forma como reagimos a um mandamento de Deus. A mansidão aqui fala da forma que o nosso coração recebe a palavra de Deus. Isso é a mansidão bíblica. É uma mansidão de quem está buscando uma vida espiritual. É como reagimos a uma ordem expressa por Deus. Por exemplo, irmãos, Jesus Cristo disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou. Perceba, Jesus sempre que ele diz uma coisa, ele é o exemplo daquilo que ele ensina. Jesus disse, felizes os pobres em espírito, e ele se esvaziou. Sendo Deus, não usurpou seu direito de ser igual a Deus. Ele se humilhou e se fez servo. Felizes os que choram. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Ele foi um homem de dores, experimentado nos trabalhos, que sabe o que é padecer. E quando ele diz, felizes os mansos, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. De tal maneira que tudo aquilo que você precisa para extrair de Deus para a sua vida espiritual está na pessoa de Jesus. Por isso ele disse, sem mim nada podeis fazer. A Bíblia diz em Efésios 1:10 que Deus fez convergir na pessoa de Cristo todas as coisas. Tudo aponta para Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Então quando ele diz, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, ele está falando que felizes são os que obedecem às ordens de Deus sem questionar. Essa aqui é a mansidão. Por exemplo, irmãos, Jesus era manso, não era manso? Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando João Batista viu Jesus no Rio Jordão, João Batista viu um cordeiro. O que é um cordeiro? Um animal manso. Quando João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você acha que ele estava vendo o aspecto de um homem violento? O aspecto de um homem forte, malhado? Não. Ele viu o aspecto de um homem pacífico, manso, quieto. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Mas como foi que o manso Jesus reagiu em João capítulo 2, quando
quando ele viu, a partir do versículo 13, os cambistas no templo fazendo comércio na casa do pai, como foi que o manso Jesus reagiu? Pegou um azorrague, entrou no templo, ele não bateu nos cambistas, ele jogou o chicote nos animais, ele derrubou as mesas, jogou as mesas para cima e disse: por que vocês estão fazendo isso com a casa do meu pai? A casa do meu pai é casa de oração, mas vocês, fariseus, foi o que ele disse, transformaram a casa do pai em um covil de salteadores, um lugar para o povo vir e orar. Os fariseus estavam fazendo tipo um shopping center, alugando pontos para comercialização de animais. Jesus disse: aqui não. Na minha presença tem ordem e decência. A casa de Deus é lugar de buscar a face de Deus, é casa de oração. E a Bíblia diz que os discípulos olharam para Jesus e disseram que se cumpriu a profecia: o zelo pela tua casa me consumiu. Mas Jesus era manso. Então, mansidão aqui não é covardia, porque lá em Apocalipse 21, versículo 8, qual é a primeira característica, amado irmão João, daqueles que não vão entrar no céu? Os covardes. Eita Deus! Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 1 começa dizendo: e vi novo céu e nova terra, a nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu, ataviada como a noiva para o seu noivo. Uma coisa linda. A cidade celestial, o alvo de John Bunyan, o alvo do peregrino, o alvo do cristão, a nossa casa. E então ele diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com o seu povo, e o seu povo habitará para sempre na presença de Deus, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Todo aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida, e o vencedor será o meu filho, e eu serei o seu Deus. Mas então no verso 8, João diz que a porta do céu, que está aberta para tudo, para todos, não está aberta para tudo. Ele diz que a nova Jerusalém, que é esse lugar bendito e maravilhoso, a casa do Pai, que tem muitas moradas, o paraíso de Deus, que Paulo foi lá e viu coisas inefáveis, e desceu de lá e precisou de um espinho na carne, e chegou à conclusão, depois que ele veio de lá, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse lugar bendito. O anjo diz a João: quanto, porém, aos covardes. Que covardia é essa? Não executar as ordens de Deus. Não obedecer aos mandamentos de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quem é o que me ama? Disse Jesus em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Os covardes não vão entrar. Por isso, mansidão aqui não é uma característica natural. Aquela pessoa que não quer confusão com ninguém, embora o cristão também não queira. O cristão também é pacífico. Mas aqui fala de uma qualidade do Espírito Santo. Moisés, a Bíblia diz em Êxodo 12, que Moisés era um homem muito manso. Moisés era o homem mais manso da terra, a tal ponto dele se comparar com Jesus pelo Espírito Santo. E, irmãos, Deus vai suscitar dentre vocês um homem semelhante a mim, a ele ouvir. Moisés era parecido com Cristo. Quando Moisés, o pastor Nizam pregou aqui há pouco tempo sobre o bezerro de ouro. Quando Moisés desce do monte e vê Arão e o povo adorando um bezerro de ouro, qual foi a reação do manso Moisés?
Moisés mandou matar todos os idólatras. E o manso Moisés, debaixo de uma ordem de Deus, executou a ordem. Mais de 3.000 homens foram mortos pelo pecado da idolatria. Mas Moisés era manso. O apóstolo Paulo era manso depois da sua conversão. Ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei estar abatido, sei ter em abundância, sei ser honrado, sei ser menosprezado, sei ter pouco, sei ter muito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o apóstolo Paulo entregou um homem a Satanás, para que o seu corpo sofresse e o seu espírito fosse salvo no dia do Senhor. Então mansidão aqui, irmãos, está falando intrinsecamente a obediência. Quem é o manso? Quem é o bem-aventurado? São aqueles que obedecem a Deus. Essa citação aqui, para a gente concluir, é a citação do Salmo 37, versículo 11. Essa bem-aventurança é a única bem-aventurança que é a citação de um salmo. Jesus está aqui puxando um versículo do Antigo Testamento. Salmo 37, verso 11, que é um contraste entre o justo e o ímpio. Vamos abrir lá? Salmo 37. Salmo 37, verso... Vamos ler a partir do verso 1 até o 11. A minha Bíblia, a King James, está dizendo aqui: a passageira alegria dos ímpios. Não te indignes por causa das más pessoas. A ideia de Deus com Davi aqui é: Davi, meu servo, não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça. Davi, olhe as coisas com a ótica de Deus, pois eles em pouco tempo secarão como o capim, e como a relva verde logo murcharão. A Bíblia diz que o que é a humanidade? A humanidade é como a relva, e a glória do homem como a flor da relva. Seca-se a relva e murcha-se a flor. É muito rápido. A glória do ímpio é muito rápido. Pelé, o rei do futebol, é muito rápido. São só o quê? 100 anos. E a eternidade depois da morte? Será que ele vai ser o rei do futebol diante do tribunal de Cristo? Não. Então é o que Davi está dizendo aqui: cuidado, não seja influenciado pelos ímpios. Cuidado com as más companhias, cuidado com as más influências dos ímpios. As más companhias corrompem os bons costumes, cuidado com os maus exemplos dos ímpios. Separe-se dos ímpios, aproxime-se dos santos, aproxime-se de Jesus. Confia no Senhor, Davi, e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Ele está dizendo: confia em Deus e faz o bem. É difícil fazer o bem, é na contramão fazer o bem, mas não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não se canse de fazer o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. A versão King James é tão abençoada, irmãos. Você vai ser nutrido com a fé, você vai ter paz na terra. Deus vai te dar contentamento em Cristo. Deleita-te no Senhor. A chave desse versículo não é buscar os desejos do coração, é buscar o deleite no Senhor. Deleita-te no Senhor. A ideia aqui é: ponha seu prazer em Deus, Davi. Ponha seu prazer em Deus, nas promessas de Deus. Não olhe para as circunstâncias, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando o seu prazer for o prazer de Deus, o seu coração vai ser o coração de Deus. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque Deus compartilhava dos seus sentimentos com Davi. Quem colocou em Davi o desejo de construir o templo? Deus. Deus só não deixou que ele colocasse a mão na massa, porque as mãos deles estavam sujas de sangue.
Salomão que teve que construir. Verso 5. Olha a bem-aventurança dos mansos. Mansos, humildes. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, entrega tudo. Pare, Davi, de querer fazer justiça com as suas mãos. Entrega o teu caminho ao Senhor. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu é que retribuirei. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Que versículo poderoso, irmãos. Ele fará. Confia no Senhor. Ele fará. Deixe de lutar com a sua força. E deixe Deus ser Deus na sua vida. Não foi o que Deus disse quando o povo estava diante daquele mar e Faraó estava vindo atrás deles? O que foi que Deus disse a Moisés? Moisés, diga o povo que marche. O Senhor pelejará por vós, Moisés, e vós vos calareis. Essa peleja não é vossa, Moisés. Essa peleja é do Senhor. Essa batalha quem vai vencer, Moisés, não é a força do braço, é a mão do Onipotente. E o que aconteceu, irmãos? O mar foi se abrindo de lá para cá. E o povo de Deus atravessou o mar em terra seca. E quando os egípcios vieram, Deus fechou o mar. E o povo de Deus venceu aquela batalha sem mover uma palha. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Entregue tudo a Deus. Entregue tudo a Deus. Ele exibirá a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta-te diante do Senhor. Verso 7. E aguarda por Ele com paciência. Não te irrites. Olha, parece, irmãos, parece um pai falando com o filho, né? É tão bom. Parece quando um pai senta com o filho e começa a conversar. Meu filho, vamos conversar. Que maravilha, caminhar com Deus, caminhar com Jesus. Não te irrites por causa da pessoa que prospera. Olha como Deus ama conversar com seus filhos. Deus está dizendo: Davi, você está estressado porque tem alguém prosperando e você não? Não fique irritado com isso não. Tenha paciência, Davi. O que for de ser seu, Deus vai se entregar nas suas mãos, Davi. Tenha paciência, Davi. Nem com aqueles que tramam perversidades. Verso 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, ou seja, deixa essa ira de lado. Deixa esse furor de lado. A ira é um sentimento, irmãos, que você precisa apagar. Porque às vezes ela vem, a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando a ira vem, você tem que fazer o quê? Espírito Santo, me ajude. Porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Me ajude a reagir de forma pacífica. A palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor. Deixa a ira e abandona o furor. Verso 8. Não te impacientes. Olha, aqui é um chamado à paciência. Tenha paciência. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Me tirou de um charco de lodo e firmou os meus pés numa rocha. Pôs um novo cântico na minha boca, um cântico de salvação ao nosso Deus. Não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. O que Davi está dizendo é: se você perder a mansidão, se você perder o domínio próprio, você vai fazer o mal a você mesmo. Verso 9. Pois os malfeitores serão exterminados. Ou seja, cuidado. Ao sofrer a injustiça de um perverso, para que o perverso não te transforme como ele. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração. O homem de Deus no passado dizia:
quando alguém te ofender, perdoa-lhe, para que não haja dois ofensores. Porque se prontamente você não perdoar, você vai revidar a ofensa, e você já pecou também. Então a reação aqui que nós devemos ter, que ele está dizendo, é o seguinte: perdoe, cuidado. Se você perder o domínio próprio, você vai fazer mal a você mesmo. Se você deixar que a multiplicação da maldade entre no seu coração, o seu amor vai se esfriar e Satanás é que vai ganhar. É o que ele está dizendo. Não deixe isso acontecer. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Pois os malfeitores serão exterminados. Quem planta na carne, da carne colhe destruição. Quem planta do Espírito colhe a vida eterna. Mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. O que significa o termo herdar? Um privilégio de filho. O filho precisa fazer o que para herdar a herança de um pai? Só precisa ser um filho legítimo. Então, quando ele diz aqui que você vai herdar a terra, é que você não precisa ficar como os ímpios, maluco, atrás de dinheiro, de sustento. Você tem um pai que está no céu, que sabe as suas necessidades antes que você peça. Portanto, não andeis inquietos, dizendo: o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Buscai antes, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida e vestimenta, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Concluindo: mas algum tempo apenas, e já não existirá o ímpio. Tu o procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Está falando da transitoriedade daquele que vive separado de Deus. Ele passa rapidamente, mas quem faz a vontade de Deus, João, vive eternamente. Por isso que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, e nós devemos fixar os nossos olhos não naquilo que se vê, pois é passageiro, mas naquilo que não se vê, pois é eterno. Quem faz a vontade de Deus, quem vive por fé, permanece eternamente. Verso 11, para a gente concluir: os humildes herdarão a terra. Jesus está citando esse salmo na terceira bem-aventurança. Os humildes herdarão a terra, os mansos herdarão a terra. O que ele está dizendo é: os obedientes a Deus irão desfrutar da providência de Deus de uma forma que os rebeldes jamais desfrutarão. Os rebeldes a Deus morrem inquietos por conta de comida, bebida, vestimenta e moradia. Mas aqueles que desfrutam da obediência de Deus, os obedientes a Deus, eles desfrutarão de paz, eles herdarão a terra, eles verão a mão do seu Pai regindo a sua vida. Os humildes herdarão a terra, os mansos, os obedientes. Irmãos, você já viu algum servo de Deus da Bíblia com cabelo em pé por causa de dinheiro? Não tem. Porque Deus é um Deus provedor. Não é que Deus dá riqueza para o seu povo, não. Não me entenda mal. Salmo 37, 25, nesse salmo aqui, Davi vai falar que os mansos usufruem de uma bênção nessa terra. Eu fui moço e agora já sou velho. Davi está dizendo: eu fui moço e agora eu sou velho. Então Davi aqui está lá no fim da vida. Mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua posteridade a mendigar o pão. O que Davi está dizendo é: os humildes vão herdar a terra. Cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o dinheiro vai querer dizer que se você obedecer a Deus, você vai passar fome. Se você obedecer a Deus, você não vai ter o que você precisa ter. Isso é mentira.
Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que manda um corvo com pão e carne e te leva para comer, para beber de uma água no ribeiro, como ele fez com Elias. Deus é um Deus que pode ordenar a uma viúva que te sustente, como fez com Elias. Deus é um Deus provedor. Para aqueles que o obedecem, nada falta. O Senhor é o meu pastor. E falta o quê? Falta alguma coisa? Davi disse que iria faltar? Nada me faltará. E se faltar a comida? Chega o Espírito Santo, que criou o meu estômago e pode me dar graça para, sem a comida, estar saciado. O Espírito Santo é Deus. Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites sem beber. Desceu do monte com a cara de muxoxo. Desceu do monte com fome. Moisés desceu do monte, ele teve que usar um véu, porque o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. 40 dias sem comer e beber. A presença de Deus é que supre todas as lacunas do coração do homem. É a presença de Deus que supre tudo. E aqui ele diz: os humildes herdarão a terra. Você vai herdar. Deus é o seu Pai. E se deleitarão na plenitude da paz. O que é que os obedientes a Deus têm? Paz. Eles vão herdar a terra. Eles vão ter paz. Em quem? Aonde? Tenho-vos dito todas estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Jesus. Não vou lá dou como o mundo dá. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu queria trazer um versículo em Filipenses 4:19, para você levar para casa. A gente vai ler e vai para casa. Filipenses 4:19. Nós vamos ler esse versículo e vamos para casa. Ah, Jesus amado, Deus é bom. Filipenses 4:19 e 20, para você ir para casa com essa certeza de que você só precisa se ocupar em obedecer a Deus e buscar o reino de Deus e a sua justiça. E olha o que Deus vai fazer com você, se você for manso, se você for obediente, se você entregar os teus caminhos ao Senhor, confiar nele, ele tudo fará, e eu também. Mas o meu Deus, aqui é o manso Paulo, o bem-aventurado, o manso Paulo que está dizendo: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Ao nosso Deus e Pai seja glória por toda a eternidade. Amém. O que Paulo está dizendo é: tudo vai ser suprido em Jesus. Necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais, tudo vai ser suprido por Jesus Cristo. Ele supre tudo. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque em meio a intensas aflições, o Senhor nos trouxe até a tua casa, Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor nos dê humildade, Senhor, mansidão, domínio próprio, amor, longanimidade, benignidade. Ó Senhor, nos dá a tua paz. Senhor, eu apresento diante de ti a vida do meu pai, que está enfermo, Pai, que passou por aflições muito fortes hoje, Senhor. Oh Deus, o Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe, Pai, como consolá-lo, como restaurá-lo. Oh Deus, tantos irmãos da nossa congregação que estão sofrendo, inclusive o nosso amado pastor, Senhor. Visita a saúde dele, restaura ele, Pai. Obrigado pela vida dele, Senhor. Obrigado por aqueles que ajudam ele, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor. Ajuda, Senhor, Augusto. Ajuda, Senhor, todos aqueles que estão ajudando ele, Senhor. Enche-os do Espírito Santo, Pai.
Oh Deus, muito obrigado porque o Senhor não tem nos deixado desamparados. Oh Pai, nos enche do primeiro amor a Ti. Visita, Senhor, a nossa congregação com o Espírito Santo. Nos faz mansos e humildes de coração. Tira todo o orgulho, Senhor. Nos enche do Espírito Santo, Pai. Supre o que falta na nossa vida com a Tua presença, que é o que precisamos, Pai. Nos dá um coração quebrantado e humilde, e nos dá uma confiança no Senhor Jesus. Ajuda, Senhor. Ajuda cada pequenino Teu, que precisa de coragem, que precisa de fé, que precisa de amor, que precisa de esperança. Oh Deus Santo, seu socorro bem presente na vida de cada pequenino Teu, Pai, e nos conforma a imagem de Jesus Cristo para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmão. Saúde seu irmão, cumprimento santo, e diga para ele: Deus é bom. Deus é bom.